Então, para alguns, para boa parte, para vários autores, historiadores, sociólogos, a globalização, a origem dela, começa, o processo de globalização, na verdade, ele começa, é um processo que começa no século XVI, mas só atingiu o patamar em que está atualmente no século XX. Mas não é que ele começou no século XX, ele começou no século XVI. O livro de vocês, ele segue também essa linha, e a gente vai trabalhar um pouquinho melhor essa visão, que é uma visão mais crítica, porque vê a globalização não como geralmente entende a ver, como uma integração econômica, que dá uma ideia de que todo mundo está sendo beneficiado. Então, se há uma integração, todos os países participam e tal, fica parecendo que é um mundo onde todos são beneficiados mutuamente. E é uma visão não crítica. Então, aqueles que têm uma visão crítica não veem a globalização dessa forma. Exatamente por isso eles seguem muito essa visão da origem da globalização do século XVI. Tá. Todo mundo sabe que os fatos históricos, o processo histórico que aconteceu no século XVI, associado à globalização, tem a ver com a expansão marítimo comercial. Só que veja bem, o que teria acontecido através dessa expansão, que teria dado início ao processo de globalização? O surgimento daquilo que a gente convencionou chamar de DIT. Essa sigla significa Divisão Internacional do Trabalho. Divisão Internacional do Trabalho. Vamos entender isso melhor. Gente, divisão do trabalho existia desde a pré-história. Você já tinha divisão do trabalho, só tinha divisão sexual do trabalho. As mulheres faziam algumas tarefas, os homens faziam outras tarefas. Divisão sexual do trabalho. E depois tivemos o processo de crescimento econômico, etc. Começou a ter divisão social do trabalho, onde você tem uma empresa, pessoas fazendo parte diferente do serviço. No pedido de mentira é divisão internacional. Ele defende claramente, dados que defende claramente. Tá certo? Então, mas até o século XV, até o período da Idade Média, você não tinha uma divisão internacional do trabalho. O que seria a divisão internacional do trabalho? Seriam países, começar a divisão do trabalho em caráter tradicional, onde você vai ter países especializados em produzir determinados bens e outros países especializados em fazer outras etapas do processo. É como se fosse assim, ao invés de você ter aquela, dentro de uma fábrica, onde uma pessoa faz uma parte, serviço e outra não, agora você tem isso em escala mundial, onde um país vai se especializar, por exemplo, em fornecer a matéria-prima, e o outro país, por exemplo, vai se especializar em pegar aquela matéria-prima. Igual o Brasil e a Holanda, né, do açúcar. Oi? Igual do açúcar. Igual? O do açúcar. Sim. Então, a DIT, para uma certa linha de historiadores, a DIT só surgiu. Sim, tudo. Adam Smith é defensor da DIT. Ele defendia a DIT, claramente. Então, veja bem, a DIT teria surgido antes de Adam Smith, no século XVI, com a expansão marítima. Por quê? O que aconteceu? Aqui nós vamos ter a Europa, os países da Europa, e agora nós vamos ter os países que foram colonizados pela expansão marítima comercial, que foi essencialmente países da América. Então vai haver uma integração, entre aspas, econômica entre esses dois continentes. Só que é uma integração de posição de igualdade? Não. A América está na posição de colônia, mas não só isso. A América ela vai se especializar numa parte. O que a América vai fazer aqui em termos econômicos, no período colonial? Ela vai fornecer produtos agrícolas tropicais, não é isso? Como, no caso do Brasil, o açúcar mascavo, não é isso? Ele vai fornecer os produtos agrícolas, produtos primários, matérias-primas, e vai fornecer também metais preciosos, especiarias, para a Europa, e em contrapartida, vai consumir da Europa os produtos manufaturados. Ainda não é, a gente chama, são produtos industrializados. Então, isso é uma integração econômica? Claro que é. Mas é uma integração no sentido de que há um benefício mútuo? Não. É uma relação
16. Século XVI, devido à expansão marítima comercial e à colonização da América. Porém, Será? esse sistema mundo só chegou ao patamar de envolver todo o continente. Porque aqui está envolvendo todo o continente? Está envolvendo todo o continente isso aqui? Não, gente. Europa e América está envolvendo o continente inteiro? Todos os continentes? Não. Então, esse sistema mundo só adquiriu um caráter mundial quando no século XX. Então, a globalização não é aquela, aqui já é globalização, não, é o início do processo. Mas o processo chegou ao patamar atual, onde adquiriu um caráter mundial de todos os continentes, são integrados economicamente, a partir do século XX. Mas quer dizer que hoje, no século XX, não existe mais DIT? A integração econômica ela é benéfica e mútua para todos os países? Todos eles ganhando? Não. Uma parte dos países ficam com filé mignon. São os países do hemisfério norte, como a gente costuma dizer, ou países ricos. Europa, Estados Unidos. É possível que o Brasil consiga chegar um dia em essa massa? Sim, é possível. Em contraposição, os países subdesenvolvidos, os países pobres do hemisfério sul, né, eles, na integração econômica, eles levam uma desvantagem. Então, veja qual é a diferença. Se eu entendo globalização apenas como integração econômica, fica parecendo como uma coisa positiva. Se eu entendo que globalização é DIT, onde alguns países produzem bens mais desenvolvidos, mais tecnológicos, que levam vantagem, eu estou vendo a globalização como uma coisa desigual. E, portanto, estou vendo ela de uma forma crítica. Então, vamos ao século XX, que é o século onde esse sistema mundo adquiriu um caráter realmente mundial, envolvendo todo o globo terrestre, todo o planeta praticamente, né? Então, quais teriam sido os motivos, os fatores que teriam permitido, contribuído para que esse sistema mundo chegasse ao patamar que chegou hoje em dia? Por que hoje toda a economia, todos os países estão integrados? Por que existe um mercado mundial hoje em dia? Então, são basicamente três fatores, três elementos aqui. Primeiro, vamos à questão socialista. Olha só. Durante o período da Guerra Fria, uma parte considerável do mundo estava restrito, limitado ao capitalismo, ao mercado mundial. Então é como se nós tivéssemos dois mundos. Sendo assim, não era possível às multinacionais se instalar nos países socialistas, assim como não era possível aos países industrializados comprar ou vender produtos para os países Socialista. Então, veja bem, enquanto existia a Guerra Fria, enquanto existiam os dois blocos econômicos, não havia possibilidade de haver uma integração econômica mundial, porque o mundo estava dividido em duas partes, dois blocos econômicos opostos. Quando, em 1985, Gorbachev assumiu o governo da União Soviética, ele implementou um conjunto de medidas conhecidas como Perestroika e Glasnost, conjunto de medidas, reformas políticas e econômicas que levaram a União Soviética gradativamente a restabelecer a economia capitalista e restabelecer a forma de governo democrático, liberal, burguês, ou seja, eleição direta e tal. Então houve o restabelecimento da democracia representativa. Com a Perestroika e a Glasnost, a União Soviética deixou de ser um país socialista. Só que o bloco socialista era liderado, chefiado, conduzido pela União Soviética. Então, quando a União Soviética deixou de ser socialista, os outros países do leste europeu, que eram subordinados à União Soviética e eram socialistas por
exatamente restabeleceu a economia capitalista. Então agora, o mundo capitalista, as empresas transnacionais, elas terão um novo mercado para se instalar. E o socialismo, se o bloco socialista deixa de existir, esse mercado estava restrito ao capitalismo, agora vai ser inundado pelo capitalismo. Então isso vai permitir o surgimento do mercado mundial. Então, para muitos, o fim do bloco socialista seria um dos fatores que permitiu a globalização, o sistema mundo, a DIT chegar ao patamar que chegou. Seria um dos motivos. Veja bem, então, agora, com o fim do socialismo, com o fim do bloco socialista e o surgimento desse mercado integrado, mundial, global, o que vai acontecer? Vamos dizer o seguinte, gente, isso é bom para o sistema capitalista, sim, mas também é ruim. Tudo tem um lado, dois lados da moeda. A globalização, ela tem um lado muito complicado para o próprio capitalismo. Ela é boa para o capitalismo, porque significa expansão do mercado em caráter mundial, mas tem um problema. Qual é o problema? Em tese, se o mundo está globalizado, isso significa dizer que a economia dos países estão integradas, correto? Então, se acontece um probleminha lá na Coreia do Sul, como há essa integração econômica, esse problema na Coreia do Sul vai afetar a economia mundial. Então vocês acham realmente que o governo norte-americano está preocupado, coitadinho do povo da Coreia do Sul, lá, a Coreia do Norte está querendo sacar os coitadinhos lá? Não! É porque se tiver uma guerra lá e afetar a economia da Coreia do Sul, que vai afetar se tiver guerra, isso vai afetar a economia mundial. E a mola extra dessa economia é os Estados Unidos, é quem mais sofre, em tese. A economia hoje não está integrada na globalização, os países não são interconectados, integrados economicamente, blá blá blá. O problema é que se um país desse sofre uma crise, a crise não vai ficar dentro do país, vai afetar o mundo inteiro. Todos estão ligados a ele. Entendeu? Por exemplo, vou dar outro exemplo. Quando aqui no Brasil as pessoas questionaram o presidente Dilma, porque o Brasil não estava crescendo de acordo com os números previstos, expectativa prevista pelo governo Dilma, o Brasil não estava crescendo. Dilma disse, eu não tenho nada a ver com isso. Se a economia brasileira não está crescendo, não é culpa do governo brasileiro, não é culpa dos brasileiros, não tem nada a ver com a gente. Tem um problema da Grécia. É o problema da Grécia, vai lá, o problema está lá. A crise na Grécia afetou a economia mundial. Se está globalizado, se está tudo interconectado, se um país é afetado, todos são afetados. Então os países, a partir de agora, eles perceberam que tinham. Então, os países ricos perceberam que a partir de então precisavam criar mecanismos, órgãos, reguladores para a economia mundial. Que não adianta você no seu país regular tudo, fazer tudo bonitinho, porque se o país lá no fim do mundo entra num conflito, entra numa crise profunda, vai afetar a sua economia. Então vai adiantar você só controlar só a sua economia, regular só a sua economia? Não, você precisa agora regular a economia mundial. Então você tem hoje a ONU. Aí vocês poderiam falar assim, mas peraí, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda não era esse patamar da globalização. Ainda tinha Guerra Fria. É verdade, mas a ONU mudou o seu caráter. Quando a ONU foi criada, o objetivo principal da criação da ONU foi evitar evitando que acontecesse uma guerra mundial. Mas vocês acham sinceramente que hoje, quando a ONU se posiciona em relação à Coreia do Sul e Coreia do Norte lá, é porque ela acha que aquele conflito vai virar uma guerra mundial? É porque ela está preocupada com o próprio povo da Coreia do Sul. Porcaria nenhuma, é porque a ONU sabe, os países que sabem, que controlam a ONU, que um conflito na Coreia do Sul afetará a economia mundial. Vou dar um exemplo bem simples, vocês entenderem. Hoje no Brasil, uma das atividades econômicas que é carro-chefe é a indústria automobilística.
guerra na Coreia vai atingir diretamente a economia brasileira, porque hoje existe uma indústria automobilística no Brasil, sul-coreana, que tem uma fatia importante em Hyundai. Se a pessoa se a Hyundai vai ser detonada lá na Coreia do Sul, isso vai afetar diretamente. Então, esse é o problema da globalização. As economias dos países são integradas. Então, o problema lá na Coreia do Sul afeta a economia brasileira, afeta a economia mundial. Tudo bem? Claro isso? A ONU torna-se um órgão para manter a paz mundial, mas com a finalidade de que essa paz garanta o bom funcionamento da economia. Essa é a questão. Então, quanto menor economicamente for importante o país, menor vai ser a interferência da ONU. Então, vocês podem assistir o filme Hotel Ruanda. A ONU é um órgão internacional, sim, que visa manter a paz mundial, sim, mas há intenções por trás disso. E a intenção é manter a paz, é fundamental manter essa ordem econômica, essa ordem para manter a prosperidade econômica do sistema capitalista. Ok? Não só isso, você tem o FMI, Fundo Monetário Internacional, porque às vezes é vantajoso para os países ricos emprestar dinheiro a países pobres para sair da crise econômica, não porque está preocupado com a crise econômica daquele país, porque vai afetar a economia do seu país. Exatamente. Então, se o Brasil, por exemplo, hoje o Brasil ocupa um papel importante na economia internacional. Se o Brasil é afetado por uma crise econômica violenta, isso afeta a economia dos países ricos. É bem provável que eles se disponham imediatamente a nos fornecer auxílio financeiro. Mas não estão preocupados no Brasil. Estão preocupados com o efeito que essa crise vai causar. Também, para garantir o bom funcionamento do sistema econômico capitalista, foi criada a Organização Mundial do Comércio. Então, hoje em dia, se um país, por exemplo, começa a fazer protecionismo alfandegário, a OMC vai lá e interfere. Ou seja, hoje os países não têm mais total soberania econômica. A depender das decisões que o governo tome, ele vai ou não sofrer críticas e represálias desses órgãos internacionais. Ou seja, para que a globalização exista e funcione bem, para que o sistema funcione, é preciso que haja uma regulação da economia mundial. Os mais importantes órgãos internacionais e que, logicamente, à medida que você tem agora esses órgãos regulando, administrando e gerenciando o mundo, você tem esse estágio também na globalização. Então, para muitos, sem isso, nós não teríamos chegado ao patamar que nós chegamos. Então, a criação, o surgimento, o papel desses órgãos de governança global também foi importante para a fase da globalização. Okay? Nós já vimos que as transnacionais não surgiram aqui, mas houve uma mudança multinacionais. Houve uma mudança significativa no comportamento delas no século XX. As multinacionais, as transnacionais surgiram no século XIX, mas a atuação delas sofreu uma mudança muito significativa no século XX. Vou tentar explicar para vocês aqui qual foi a mudança substancial. Vamos pensar o Brasil de uma forma assim para vocês entenderem. No Brasil, a partir do governo de Dutra, e depois principalmente do governo JK, e mais ainda do Estado Militar, várias multinacionais se instalaram no Brasil. Aí vai dizer, Volkswagen. Então a Volkswagen veio aqui para o Brasil, começou a produzir carros no Brasil. Porém, as multinacionais, a princípio, elas se instalavam nesses países, como o Brasil, os países pobres, desenvolvidos, para produzir bens e para abastecer o mercado nacional. É mesmo? Você acha que os custos produzidos no Brasil eram exportados para o mundo? Não. Eles eram comercializados dentro do Brasil. Isso. Portanto, havia uma restrição para o capital multinacional. Qual era? Na hora que ele se instalar no país, ele teria que instalar no país onde houvesse um grande mercado consumidor. Como é que você vai instalar uma região se não tem mercado consumidor? Você vai produzir o bem e vai vender para quem? Então você tinha que ter mercado consumidor. Então eles procuravam
surgiram no século XX? Não, elas não surgiram no século XIX. Elas surgiram no século XIX. Porém, no século XX, as transnacionais conseguiram se expandir muito mais. Não só por causa do que a gente falou aqui. Vai ocorrer a liberdade econômica do país. Eu vou explicar isso. Olha só o que aconteceu, gente. O que aconteceu é que com a revolução tecnológica do século XX, isso criou novas possibilidades para as empresas transnacionais. No século XIX, início do século XX, quando uma transnacional se instalava em outro país, elas produziam para o mercado daquele país. Então, vou dar um exemplo simples. Quando a Volkswagen se instalou no Brasil, é uma multinacional de origem alemã, quando ela se instalou no Brasil e produzia Fuscas, que era o mundo de antigamente, carro popular, esse Fusca era produzido para abastecer o mercado brasileiro, correto? Só que, em função disso, quando a multinacional ia se instalar no outro país, se ela ia produzir para aquele mercado nacional, ela tinha que instalar próximo a uma metrópole. Por quê? Porque de que adiantaria você se instalar no país, produzir e não tivesse consumidor? Exatamente, Geraldo. Então havia necessidade de que a indústria ficasse próxima do mercado consumidor. Só que, hoje em dia, é possível a multinacional se instalar num país que não tenha mercado consumidor para os seus produtos, porque esses produtos poderão ser exportados para o mundo inteiro. Olha a ideia de uma empresa feita de vários países. E transnacional da ideia de uma empresa que atua em mais de um país. Então tem uma pequena diferença aí no conceito. Tá bom? Sim, tudo bem? Gente, só que vamos entender o que aconteceu aqui. Ora, então hoje em dia, quando vocês têm esses celulares, os quais vocês não vivem sem eles, esses celulares de vocês, como vocês observam, eles hoje são produzidos no país e são exportados para o mundo inteiro. Só qual é o problema disso? Vamos tentar entender. Os países eles têm certas especificidades. O gosto num país não é o mesmo gosto no outro país. Mas vamos tentar pensar aqui. Antigamente, a multinacional ela produzia para aquele mercado local. Então, por exemplo, a Volkswagen fazia um Fusca e esse Fusca atendia as necessidades do consumidor brasileiro. Mas será que se ela fosse vender Fusca para o mundo inteiro, será que o mundo inteiro, o gosto do mundo inteiro iria se adequar àquilo ali? Não. Então, quando as empresas agora produzem para o mundo inteiro, ela tem que produzir algo que possa agradar a esses gostos do mundo inteiro. Só que não dá você produzir uma coisa só, com o mesmo formato, e agradar todo mundo. Então as empresas, elas começaram a utilizar o que a gente chama de economia flexível, produção flexível. A produção flexível surge a partir do toyotismo, que vai substituir o fordismo. Que era foda, No fordismo, tem uma frase do dono da Ford, da época, que ficou clássica, assim, porque dava uma boa ideia do que foi a Ford. A Ford era uma revolução da indústria automobilística, porque foi o primeiro carro popular, primeiro carro a ser consumido pela classe média. Qual era o carro? Era um Ford TT, se eu não me engano, o modelo. Então o dono da Ford dizia: nós temos Ford TT em qualquer cor, desde que seja preto. Essa frase, o que ele queria dizer, É de qualquer classe. o que ele queria dizer é o seguinte, na verdade, que só se produzia de uma única maneira. Então não tinha como você chegar numa loja antigamente e falar: eu quero nessa cor, eu quero com ar-condicionado, eu quero. Não tem isso. Só se produzia o mesmo bem em série. Só que se você quer agradar o mercado mundial, dá para você fazer isso? Não. Então quando você vai hoje comprar um veículo, comprar um celular, você tem várias opções, você tem com vários opcionais, você tem uma porrada. Por quê? Porque tem que agradar aos vários mercados. É um mercado mundial, você tem que agradar aos vários consumidores, segmentação de mercado. Então, para isso, você não dá para fazer aquela produção
fixa, por isso que é flexível, fixa, onde ao final da linha de montagem vai sair apenas a mesma coisa. É preciso agora você montar uma linha de produção que consiga produzir produtos de formatos variados. E aí isso vai fazer, então é daí que vai vir o toyotismo. A outra mudança é que no início os consumidores procuravam principalmente produtos baratos. Até hoje é assim. Só que hoje em dia você continua tendo celular aí de R$100, mas você tem celular de R$2.500. Que é E uma tem quem vergonha. compra. A pessoa não Por quê? Porque hoje em dia, quando você vai comprar o produto, você não compra apenas pensando no preço. Você busca outras coisas. Você busca a qualidade. Eu penso Você no busca- preço. Oi? Eu penso no preço. Só vai no preço. Ah, que nada. Ok? Então, o que eu vou fazer então? Eu vou produzir Olha a diferença não um aí, ó. único modelo. Olha a diferença do que você tá filmando com o meu aqui, ó. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu, enquanto empresa, tenho que fabricar desde o mais barato ao mais caro. Então, eu não vou produzir um modelo de celular. Mas tinha preferência. Eu vou produzir N modelos para que agrade dentro, até aquele cara que está querendo um modelo simples, até o cara que queira um negócio com Android não sei das quantas, um Wi-Fi, com não sei o quê, que é praticamente um celular, o computador do celular. Vai dentro do seu Entendeu? Então, se agora, pensem comigo, se agora a multinacional pode se instalar em qualquer país, independente da existência do mercado consumidor, as fronteiras para as multinacionais deixaram deixam de existir. Elas vão poder atuar em escala. Não só isso, chegou um ponto hoje em dia que as empresas também não precisam mais estar centradas próximo à matéria-prima. Hoje em dia há possibilidade de você, com a evolução tecnológica associada ao sistema de transportes, é possível você montar uma empresa longe das matérias-primas, tá certo? Tudo isso é possível. Hoje é possível você fazer um produto desse usando materiais fabricados em países diferentes. E você vai e monta ele num outro lugar. Coisa desse tipo. Ok, gente? Claro isso? Claro? Claro? Então, eu pergunto a vocês, partindo desse princípio, o que diferencia hoje o mundo, a ITIT e a Divisão Internacional do Trabalho é você ter ou não a indústria? É isso que faz a diferença? Não há diferença. Hoje o país pode ser pobre e ter um monte de indústria. Não se fabrica praticamente nada nos Estados Unidos da Nike. Tudo da Nike é fabricado fora, em vários outros países, utilizando mão de obra muitas vezes semi-escrava. Mas nos Estados Unidos continua o corpo dirigente executivo que administra a Nike, continua lá a parte científico-tecnológica. Então, por mais que os outros países fabricam, na Divisão Internacional do Trabalho, a divisão não é mais se você produz ou não produz bem. A divisão é entre os países que produzem conhecimento científico tecnológico e os outros que não produzem. Então esse é o grande desafio do Brasil. Não adianta para o Brasil só montar um monte de fábrica se a gente não passar a produzir isso. Esse é o produto mais valioso hoje. É o conhecimento científico e tecnológico. Ok? Tá ok? É o patamar que a DIC chegou, o patamar atual.